Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de entendermos qual é a vontade dEle para os últimos dias da história da Terra e também nos chamou para essa hora, para fazermos parte desse grupo vitorioso de filhos que Ele vai levar embora para o céu. Vamos orar agora pedindo a Deus que nos ajude a compreender mais uma parte de Sua palavra? Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome por nos ter dado a Bíblia. Obrigado pelo privilégio que temos de também termos o Teu Santo Espírito e entendermos as Tuas verdades. Nos ajude a obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, que está no lugar santíssimo do santuário celestial, é que eu oro e agradeço. Amém. Vamos abrir a Bíblia novamente em Apocalipse capítulo 12, no final glorioso triunfo que ali é demonstrado para cada um de nós. Eu estou abrindo a minha Bíblia e gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, para que pudéssemos entender o que Deus quer de nós nesses últimos tempos. Dá uma olhadinha, por favor, em Apocalipse 12, verso 1 e verso 3. Olhe bem. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo todo o que achasse escrito no livro da vida. Agora olhe o verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Aqui é mostrado dois grupos de pessoas, pela graça de Deus. Um grupo de pessoas vitoriosos pela graça do Senhor Jesus Cristo, aqueles que serão salvos por Jesus e protegidos por Jesus Cristo, aqueles que vão resplandecer como estrelas para sempre e eternamente, e também um grupo descrito no verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Vamos entender mais claramente o que diz isso, o que é que quer dizer isso, pelas palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24. Você sabia que o último sermão que Jesus Cristo pregou nessa terra, ele pregou segundo o que é descrito nos livros da Bíblia, somente em particular para os seus discípulos? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, e vamos entender a vontade de Jesus. O que é que ele queria nos dizer sobre esse tempo descrito para Daniel, os últimos dias da história da Terra. Vamos ver. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Esse templo que está sendo mostrado aqui é o mesmo que Tito, imperador romano, havia destruído no ano 70, tá bem? Então, mais tarde, um pouquinho, esse templo foi destruído. O que diz aqui? Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava predizendo a destruição do templo que aconteceria alguns anos mais tarde. Continua. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá de tua vinda e do fim dos tempos? 3 coisas pediram os discípulos, para que nos dissesse quando o templo seria destruído, quando aconteceriam os sinais, quais seriam os sinais da proximidade da vinda de Jesus e quando aconteceria o fim do mundo. Foi isso que os discípulos perguntaram e Jesus começou a descrever alguns eventos que eu quero descrever para você agora. Dê uma olhada. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus nesse sermão cita 3 vezes a palavra engano, dizendo, por favor, cuidem para que ninguém engane vocês. Por quê? Porque ele sabia que nos últimos dias o inimigo faria tudo o que tivesse ao alcance dele para enganar as mentes, para enganar os corações. Continue. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Queridos, quantos hoje querem estar no lugar de Jesus? E existem religiões que são baseadas em cima desse tipo de posição. Continua. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Você fala, tudo bem, então não é o fim agora. Mas veja, rumores de guerras. Nós já estamos nas guerras. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu tenho que lhe perguntar com toda sinceridade, isso que eu acabei de ler no verso 7 de Mateus 24, isso que diz aqui, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, está acontecendo agora? Sim, queridos, isso está acontecendo, continue. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores.
princípios de dores. Olha, Jesus disse que esse é o início de começar a sentir dor. Deixa eu lhe comentar um detalhe. Quando uma mulher está para dar à luz, ela começa a sentir dores bem espaçadas. Algumas dores, o filho está próximo, mas ela começa a sentir algumas dores agora, vai sentir as próximas dores dentro de algumas horas. Depois esse tempo vai diminuindo, até que chega de 5 em 5 minutos. Quando está nesse tempo de 5 em 5 minutos, ela sabe, meu bebê está nascendo. E eu gostaria que você acompanhasse nesse tipo de visão as dores de parto, porque Jesus disse, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Continua. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. O que é alguém atormentado? É diferente do que alguém incomodado. Jesus disse que seríamos atormentados. E vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que é isso? Isso aconteceu com os discípulos, mas vai acontecer outra vez, e eu vou lhe dizer como. Continua lendo. 10. Neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Deixa eu comentar um detalhe. Aqui fala em traição e ódio de uns para com os outros. Você sabia que a traição é uma arma que só existe na mão do amigo? Você não consegue se sentir traído por uma pessoa que você não conhece. Então, quando Jesus está falando de traição mútua, trair-se mutuamente é para gente que está num círculo como de família. Isso vai acontecer dentro das igrejas, queridos. Dentro daquelas pessoas que ainda não se conhecem, que não se amam. Continua. Agora dê uma olhadinha no verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Queridos, este amor de quase todos esfriando é um sinal do tempo do fim. Você percebe isto no mundo? Eu percebo isso claramente. Isso está acontecendo no mundo de hoje. Infelizmente, as pessoas já não se amam mais. As pessoas não têm mais valor. Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro de um detalhe que eu gostaria de comentar com você. Quando se entrava num ônibus público, as pessoas costumavam dar lugar umas para as outras. Hoje em dia existem lugares e assentos reservados para pessoas idosas, gestantes ou para pessoas com deficiências físicas. Você vê pessoas sentadas ali que não se levantam por nada. Hoje em dia você vê a quantidade de palavrões que se fala sem uma menor preocupação. A linguagem das pessoas, ela desceu nível demais. Como as pessoas não têm consideração umas para com as outras? A quantidade de roubo, de estupros, de quantidade de sofrimento que existe nesse mundo é porque se perdeu a consideração pelas pessoas e por si mesmo. Jesus disse que estaria assim nos últimos dias. Continua. Veja o que está escrito no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É este o convite de Deus para você. Agora veja o verso 14. E este evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? No último estudo que nós fizemos, nós estudamos Apocalipse 14, do verso 6 em diante. O verdadeiro evangelho não é só aquele que prega que Jesus está voltando. O verdadeiro evangelho não é só aquele que prega que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O verdadeiro evangelho não é aquele que prega que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas é o que prega todas as verdades de Jesus juntas. Que diz que ele está também no lugar santíssimo, fazendo expiação por nós, que está julgando o seu povo e que vai voltar em breve para nos levar. Continua. Agora veja verso 15. Verso 14 diz, este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora veja o verso 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, você se lembra da abominação da desolação que foi dita lá no capítulo 11, de Daniel? Você se lembra disso? Que nós estudamos de forma bem aberta, que Deus chama de abominação a imposição da adoração do dia do sol, a imposição da adoração dos santos. Isso é coisa muito séria, isso não é brinquedo. E existe uma série de abominações que são trazidas para dentro da igreja de Deus que não estão em sua palavra. Continua o verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Aqui é dito que é para nós corrermos quando essa abominação da desolação for colocada de volta neste mundo, quando nos obrigarem a fazer exatamente como foi obrigado uma vez o povo a fazer durante a Idade Média, a adorar o que eles não queriam, e por isso eram levados aos montes para serem mortos nos circos romanos, lá
como se fossem tochas humanas levantadas nos postes. Era muito triste ver esse tipo de situação ou saber desse tipo de situação. Continua, veja o verso 19. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem aonde? No sábado. Jesus estava dizendo aqui que quando chegasse no final do tempo, haveriam pessoas que estariam guardando o sábado. Olha que coisa interessante. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Não é como foi descrito em Daniel 12, verso 1? A mesma aflição, aquela angústia que Daniel 12, verso 1 comenta, também é dito aqui pela boca de Jesus que vai haver nos últimos dias. Veja o 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Novamente o Senhor Deus fala na palavra de engano. Prestai atenção que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, ele está aqui no deserto, ou ali, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Queridos, isso é tão interessante observar. Jesus deu uma informação sobre os tempos de Noé. Você se lembra de Noé? Ele disse que o nosso mundo estaria como nos dias de Noé. Olha aqui o verso 37 do capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois antes, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas não estão se importando. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que as pessoas estariam como naquela época, sem se importar com a vontade de Deus. E não perceberam, diz a Bíblia, veja o verso 40. Então, estando os dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso não é arrebatamento. É que numa casa pode haver uma pessoa preparada e outra não. Continua. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o teu Senhor. Está dizendo da urgência em que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Mas considerai isto, veja o 43. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Veja que para as coisas materiais, Jesus disse que nós tomamos cuidado. Agora, olha o que ele diz, veja o 44. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Quantas pessoas falam, ele não vai vir nunca mais. Você já ouviu falar a respeito disso? Que quantas pessoas dizem que Jesus não vem mais? Queridos, o Senhor tem um plano de misericórdia. Isso vai acontecer, isso que está escrito abertamente aqui. Dê uma olhada, por favor, o verso 29 em diante. Diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, olham sinais físicos na natureza. A lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Isso aqui está relacionado a uma parte de Apocalipse. Você tem que buscar os nossos estudos de Apocalipse para que você entre em conhecimento o que quer dizer esta parte. Mas continue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Nós já estudamos que as pessoas vão chorar, mas qual é o sinal do Filho do Homem? Você se lembra que nós estudamos que o sinal do Senhor Deus é o Santo Sábado? Aquela lei que foi pisada, exatamente o mandamento que foi abolido, a pedra de toque dos últimos dias da história da Terra, o ponto central no qual as nações vão brigar e as religiões vão brigar e que já brigam até hoje, e que há perseguição por causa disso, vai aparecer no céu para que fique claro que aquela lei, aquele mandamento, mostrava quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus criador. E eu vou lhe dizer algo, se nós seres humanos tivéssemos sempre guardado o sábado do Senhor, todo o tempo, não haveria um só ateu nessa terra, porque o sábado nos faz lembrar quem é o Criador. É o dia que comemoramos aquele que nos criou e que criou toda a terra. Isso é coisa muito séria. Avante, eu continuo lendo. Ele, no dia de sua volta, enviará os seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Imagine que dia glorioso vai ser este.
Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, Jesus está dizendo. Agora veja esse verso. Eu não quero que você perca agora a atenção. Olha o verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Do que Jesus está falando? Jesus está falando aqui exatamente da geração em que tivesse acontecendo todas essas coisas juntas. Estamos tendo guerras e muitas guerras agora? Aliás, eu quero lhe dizer algo muito sério. O último século, o século passado, foi o século em que nós tivemos mais guerras do que toda a história da humanidade. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais só no século passado. E mais interessante ainda, hoje em dia nós temos resquícios muito sérios de todas estas guerras e estão vários países em guerras agora. E toda essa situação da natureza, o esfriamento do amor humano, esses sinais no mundo político, social, religioso, são sinais do fim. E Jesus disse, quando todos esses sinais estivessem juntos na mesma geração, não iria passar esta geração sem que isso acontecesse. Você está na geração em que isso está acontecendo, meu querido. Você faz parte desse tempo na história de Deus. Você faz parte do último momento da história da Terra. E nosso Deus tem exatamente esta história para lhe passar. A história da verdade de que você foi chamado para ser um povo santo, para fazer parte deste povo santo, o povo de Deus. E Deus tem mais para a sua história, querido e querida. Deus tem mais para passar para você e para mim. Continua lendo o verso 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar o servindo assim, com fidelidade. Olha o que Jesus disse, que ele encontre esse servo fiel servindo com fidelidade, que ele não deixe para se preparar no último tempo. Eu vou lhe dizer uma coisa, aquele que diz que vai fazer a vontade de Deus só quando as coisas estiverem bem difíceis, é porque não ama Deus. Essa pessoa não está pronta para ir morar no céu. Porque quem está pronto para morar com o Senhor, quer viver com Ele já agora, não só quando as coisas apertarem. Quer servi-lo agora, quer servir ao Senhor Deus de forma completa e profunda agora. E essa é a vontade de Deus para você. Por quê? Porque Ele não quer que você fique adiando ser feliz. Deixar de servir ao Senhor esperando as coisas piorarem não é muito inteligente. Por quê? Por que isso? Se o Senhor Deus tem para dar a você agora água pura e não cisternas rotas, Deus tem mais para a sua história, querido. O nosso Jesus sofreu, angustiou-se para poder levar você para uma vida muito melhor. Nós estamos recebendo de Deus o que Ele, olhe bem que coisa interessante, merecia, que é uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de esperança e de futuro. E Ele recebeu o que nós merecíamos, uma coroa de espinhos e a morte. Eu vou continuar lendo com você. Veja o verso 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Este Senhor que encontrar o servo fiel quando ele voltar, vai lhe dar todos os seus bens. O verso 48. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. E castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São sinais, queridos, sinais que Deus deixou para que nós pudéssemos entender aonde é que estamos na linha do tempo. E quanto tempo falta para que nós possamos ver que Jesus Cristo está voltando. Veja bem o que diz novamente aqui em Mateus 24, o verso 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão, diz Jesus. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Bendito seja o nome do Senhor. Saber que Jesus Cristo está voltando é sinal de grande felicidade, porque a nossa redenção está próxima. Nossa redenção se aproxima. A vida desse planeta, deste local, vai se tornar muito melhor. Deus fez planos para que todas as coisas acontecessem de forma correta.
Aqui em Mateus 24 estão sinais físicos, religiosos e morais. Mas a situação de sua igreja está estampada em Mateus 25. Porque Mateus 25 começa assim: então o reino do céu será semelhante. É uma continuação. E eu gostaria muito que você nos procurasse para saber o que é que Deus quis dizer com mais este sinal de sua volta, de como estaria a sua igreja virgem, a sua igreja que não permitiu que entrasse nada de outro esposo dentro dela. Como é que estaria a sua igreja antes de Jesus Cristo voltar? Mas louvado seja Deus, porque haverá um povo, uma quantidade de gente que estará com a cabeça erguida, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegremos, e na sua salvação exultemos. Querido, você quer fazer parte disso? Você quer que sua família esteja preparada quando Jesus Cristo voltar? Quer que as pessoas que fazem parte da sua casa, do seu sangue, os seus amigos, os seus vizinhos, estejam entre aqueles que vão ser os vitoriosos? Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Só haverão dois grupos de pessoas: os que se tornarão completamente santos e os que se tornarão endemoniados. Porque o Espírito de Deus vai ser retirado da terra, queridos, completamente. E ao serem retirados da terra, ao ser retirado da terra o Espírito Santo, ele vai estar trabalhando somente com aqueles que servem ao Deus eterno. Agora, você sabe o que é que impede as pessoas que não servem a Deus de cometer crimes horríveis em grande quantidade? Você fala: mas já estão cometendo. Mas não todos. E nem em todo o tempo. O que impede que elas façam as coisas erradas é o Espírito de Deus que ainda está trabalhando nelas. Você já pensou que coisa séria? Não haverá ninguém, nenhuma pessoa que vai permanecer em cima do muro. Não haverão os muralistas. Aqueles que dizem: eu nem sou a favor e nem contra. É preciso que nos coloquemos, que você se coloque numa posição em que se saiba exatamente de que lado que você está. E não haverá dúvidas, viu? No final vai ficar claro de que lado que o nosso coração pendeu, quem realmente somos nós. Qual é a sua posição hoje? O que é que você escolhe? Nós estamos vivendo exatamente aquele tempo predito há 2000 anos atrás. Como nunca a história do mundo esteve tão seriamente abalada. Como nunca a história do mundo esteve tão envolvida em tantas desgraças, em tantos crimes, e tão entregue ao poder do inimigo. Você foi chamado para agora. E sabe por quê? Porque Deus planejava que você vencesse junto com Ele. Deus planejava te levar, pela graça de Deus, que você passasse esses últimos momentos da terra como vitorioso, como uma prova de quem é Deus. Isso é muito sério. Há uma história sendo contada nos bastidores da vida. E você é protagonista principal. Você está ali no meio daquela situação, vivendo a situação, sendo você um dos elementos chaves da história da Terra. Deus não escolheu Paulo, Moisés, Noé para viverem os últimos dias. Escolheu você, escolheu a mim. Que privilégio, queridos, para vermos Jesus Cristo voltar. Isso é muito grande. Deus tem mais para a sua história e para a sua vida. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que você agora tome posse da oração junto comigo. Que peça a Jesus Cristo que te faça um vencedor, que te dê forças para que Deus possa habitar na sua casa e na sua vida, de forma tão real, de forma tão profunda, de forma tão correta e grandiosa, que sobre para toda a história da eternidade contar como foi que Deus salvou a tua história e a sua vida. Eu quero orar com sua família, quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe, que encha você de esperança, que fortaleça você na paz e na bênção do Senhor Jesus Cristo. Que te faça um vitorioso e vencedor, não somente quando Jesus voltar. Veja que a vitória prometida aos filhos de Deus não será somente para o céu. As pessoas pensam que a promessa bíblica está relacionada somente ao céu. Eu vou lhe dizer algo. Quando nós nos entregamos a Deus, quando é Deus que nos dirige, dentro do nosso coração nós temos paz. Embora por fora possa estar muito difícil, possa estar chovendo pedra, possa estar passando dificuldade, nós temos confiança que nossa pátria, nosso mundo não é aqui. Nós temos a confiança clara que quem nos dirige, quem nos dá esperança, quem está com o nosso futuro em suas mãos é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu queria que você acreditasse e entendesse. É isso que Deus quer para você. Você é meu irmão, você é gente amada. E eu quero que em nome de Jesus você faça parte do mesmo grupo, do mesmo povo. E só assim o Senhor Deus terá um rebanho e um só pastor. Vamos orar juntos agora? Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe, que te fortaleça, que te dê forças,
que te dê determinação, que faça de você aquele que Jesus Cristo disse neste sermão, onde ele fala que aquele que perseverar até o fim seria salvo. Isso está escrito em Mateus 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos pedir a Deus que estejamos entre estes? Eu vou orar com você agora. Vou pedir a Deus que te abençoe e que te fortaleça. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai Santíssimo Senhor, em nome de Jesus, queremos fazer parte deste grupo que vai perseverar até o fim. Queremos servir ao Senhor nesta terra. Queremos cuidar para que a nossa linguagem, nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, viver, comer ou vestir, possa honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, abraça todas as pessoas sinceras que querem Te buscar, estejam elas na religião em que estiver. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para quem oramos e agradecemos. Amém. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo.